Se você é um cristão divorciado e deseja se casar novamente, você precisa assistir este vídeo até o final. Aos olhos de Deus, um cristão divorciado pode se casar novamente? E se ele se casar novamente, será que ele está cometendo adultério? Neste vídeo eu vou te falar como Deus enxerga e trata uma pessoa divorciada e como pode ser possível conciliar um divórcio com um novo casamento. Quando questionado pelos fariseus acerca do divórcio, Jesus ele recorre aos textos bíblicos para expor o plano original do Criador. E ele diz, está lá em Mateus capítulo 19, dos versos 4 ao 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Este é o ideal divino. Porém, entre o ideal divino e a realidade humana, há uma distância considerada. E diante deste posicionamento de Jesus, os fariseus retrucaram, dizendo: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio ou repudiá-la? Ora, será que havia alguma incongruência entre o ideal de Deus expresso em sua palavra e a concessão dada por Moisés por meio da carta de divórcio? Creio que não. O fato é que há um ideal onde geralmente a natureza humana não é capaz de alcançar. E o que Deus faz diante disso? Será que ele desiste da gente? Claro que não. Ele aplica novas cláusulas em sua lei. É dessa maneira que Deus lida com a realidade humana, pois um mundo real não pode ser tratado com dogmas, mas sim por meio de ações práticas. Por exemplo, não creio que Deus seja a favor da escravidão, mas já que naquela época a sociedade, a configuração social era baseada na escravidão, então que se atenuasse o sofrimento humano, dando-lhes pelo menos direitos básicos. Não era o ideal, mas era o possível para aquela época. Pode-se dizer que o mesmo se aplica ao divórcio. E por isso Jesus respondeu: Moisés, por causa da natureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Veja, a preocupação de Deus sempre girou em torno da parte mais fraca. Na época, a mulher dependia 100% de seu pai e de seu marido para sobreviver. E sair de casa sem mais e sem menos, sem uma carta de divórcio, seria interpretado como um insulto para ambos. Seus pais ou seu marido jamais a receberia de volta em casa. E a consequência disso é que possivelmente ela seria empurrada para uma vida de prostituição, para assim ter o que comer. Portanto, a carta de divórcio a salvaguardaria de muitas coisas, dentre elas a desonrosa acusação de ter abandonado o seu lar. Só que nos tempos de Jesus, as coisas tomaram um caminho jamais previsto ou imaginado por Moisés. As pessoas estavam se divorciando por questões frívolas, à toa. Se uma mulher perdesse um dente, divórcio. Se uma mulher não soubesse cozinhar, divórcio. Se uma mulher não estivesse mais com um corpo atraente, divórcio. Então, em defesa da mulher, Jesus ele estabelece parâmetros. Ninguém tinha um direito de despedir sua mulher por questões banais. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Portanto, aqui Jesus acaba com a farra daqueles que estavam se divorciando por qualquer motivo. E outra, quem aceitaria divorciar-se e permanecer sozinho? Aqui Jesus ele iguala homens e mulheres. Tanto o homem que repudiasse a mulher, quanto a mulher repudiada não poderia voltar a se casar. Jesus ele sobe o sarrafo, pois tal postura constituía em um salto enorme. A mulher deixava de ser a única prejudicada. Portanto,
Agora os homens deveriam pensar muito antes de querer o divórcio. E diante disso, os discípulos responderam assim: se assim é a condição do homem em relação à mulher, então não convém casar. Olha que coisa! Em outras palavras, aqueles discípulos estavam falando: se é assim, se a gente não pode se livrar de uma mulher sem que isso nos prejudique, então não vale a pena se casar. Veja quão machista era a postura dos discípulos de Jesus. Isso refletia exatamente uma consciência daquela época. E palavras mais duras foram ditas por Jesus. Olha o que ele diz. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério. O X da questão aqui, para uma correta interpretação, é buscar entender esta frase, a faz adúltera. Pois não estaria Jesus, com isso, demonstrando a sua preocupação com a reputação da mulher? Não estaria simplesmente cogitando os efeitos devastadores que o divórcio traria para a vida da mulher daquela sociedade? Creio que devemos entender a frase, a faz adúltera, como uma representação ao estigma que a representaria, e não como sendo a sua condição diante de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, Paulo fala algo semelhante sobre Jesus. Diz que, mesmo não tendo pecado, Deus o fez pecado por nós. Te pergunto, alguém interpreta isso atribuindo o pecado a Jesus? Da mesma forma, seria precipitado atribuir pecado a uma mulher pelo simples fato de haver se divorciado. Fica claro que quando Jesus fala da questão a faz adúltera, ele está falando da repercussão disso e não do fato em si. Porque para aquela sociedade, ela não somente carregaria o estigma de adúltera, mas iria estender isso também a uma próxima pessoa que viesse a se relacionar com ela. Portanto, aos olhos de Deus, um divorciado não é visto como adúltero. Mas há também os que apelam a Paulo para dizer que somente a morte do cônjuge liberaria o outro para se casar novamente. Você pode imaginar ter que torcer para alguém morrer? Pois acredite, há quem faça isso. Lá em Romanos 7, no verso 2, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. É preciso entender que tanto Jesus quanto Paulo abordaram a questão considerando as configurações sociais vigentes. Em nenhum momento houve ali a intenção de dogmatizar sobre isso. Portanto, Deus não enxerga e não trata uma pessoa divorciada como um pecador que cometeu adultério. Ele trata como uma pessoa que precisa de um recomeço. É preciso entender que as abordagens bíblicas acerca da situação do divórcio tinha como contexto e pano de fundo as configurações sociais vigentes naquela época. Agora, como pode ser possível reconciliar um divórcio com um novo casamento? De fato, aceitar que um cristão divorciado possa contrair novas núpcias seria demais para alguns segmentos evangélicos. Se quiser se divorciar, que se divorcie, mas não se atreva a se casar novamente. Para muitos, isso só seria possível se o ex viesse a morrer. E por isso que muitos ficam sofrendo e suportando relacionamentos abusivos, até de agressões, mas para estarem debaixo da cartilha eclesiástica, sofrem calados. Mas lá em secreto, acabam tendo um pensamento homicida, rogando a Deus para levar o seu cônjuge, para que assim ele esteja, entre aspas, legitimado para se casar novamente. Percebe como uma leitura equivocada leva pessoas a ações aprisionadas? Eu vou dizer algo para vocês aqui que talvez venha chocar alguns, mas vocês sabem por que Deus odeia o divórcio? Deus odeia o divórcio porque Ele sabe o trauma e a dor que este fato acontece na vida do ser. E sabe por que Ele sabe? Não é por observar as pessoas que se divorciam, é porque Ele sentiu na pele a dor de um
divórcio. Sim, ele mesmo passou por um. Sua primeira aliança era com Israel, o povo escolhido, mas que acabou sendo infiel a Deus, se voltando à idolatria. Só que Deus não apenas se divorciou de Israel, ele acabou contraindo uma nova aliança, a saber, com a igreja. E isso já havia sido profetizado inúmeras vezes ao longo do Velho Testamento, como, por exemplo, pelos lábios de Oséias, citado pelo apóstolo Paulo. Diz assim, Romanos, capítulo 9, versos 25 ao 26, como também diz em Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E mais, Ageu também, ele traz essa verdade de Deus contrair um novo relacionamento, uma nova aliança. Está lá em Ageu, no capítulo 2, verso 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não, Deus não é bígamo, ele não tem dois povos. Seu povo é a igreja, fruto da nova aliança. Mais uma vez aqui, a gente frisa a questão de separar o ideal do real. O ideal seria que jamais Israel se envolvesse com práticas idólatras e permanecesse fiel ao Deus vivo. Da mesma forma, o ideal seria que todo casamento durasse o tempo de vida dos cônjuges. Porém, nem sempre esse ideal é possível. Portanto, temos que aprender a lidar com as demandas reais que a vida nos apresenta, da mesma forma como Deus sabe lidar com elas. Portanto, pessoal, se já na época da Bíblia já não era bom que o homem, que o ser andasse só, imagina isso nos dias atuais, onde somos bombardeados por pressões sociais, pelo assédio da ansiedade, da depressão. As convenções sociais, elas mudam em cada época. Antes, a escravidão era normal, a poligamia era normal, mas tudo isso foi caminhando na evolução da consciência da humanidade, até que trouxéssemos à luz da nossa consciência como tratar tais questões. Da mesma forma, na época, a mulher divorciada era considerada uma adúltera. Hoje, os tempos mudaram. Não precisamos mais viver numa consciência retrógrada. Ninguém está condenado a viver isolado como um leproso só porque foi divorciado. Então, por que ainda tanta gente insiste em condenar a alguém que almeja ser feliz ao lado de um outro alguém, devidamente amparado pela lei, vivendo e desfrutando de um recomeço, de um novo amor? Bem, pessoal, este foi o vídeo onde tratamos sobre o olhar de Deus para com o divorciado e como conciliar um divórcio a um novo casamento. Eu espero que isso tenha acrescentado a vocês de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!